Olá pessoal, essa semana vamos dar continuidade às atividades da semana passada, de introdução ao AutoCAD. Essa semana vamos tratar especificamente dos comandos de Draw e também das ferramentas de modificação de desenho, tá? Que vai ser a base para o restante das atividades que nós vamos desempenhar ao longo desse semestre. Então, vamos passar aqui para uma apresentação básica para dar início a essa conversa com vocês. Tá? Então, esse é o segundo encontro nosso. Tá? E vamos se apoiar nessa parte, né? Nessa janela aqui, nessa parte do ribbon do software, que é a parte de Draw, que são as ferramentas específicas de desenho para a construção das figuras, e a aba, né, do ribbon aqui de modificação, que vai ajudar a gente a estruturar e a criar e modificar essas figuras que foram desenhadas. Tá? Então a gente tem essas abas, né? A aba Draw ela reúne os comandos para a construção dessas figuras geométricas. Ela permite com que a gente crie linhas, círculos, arcos, retângulos, polígonos das diversas formas, e né, a gente pode determinar a quantidade de lados desses polígonos. E abaixo, né, dessa aba Draw a gente tem a possibilidade de fazer a expansão dela e acessar outros comandos que também estão disponíveis nesse conjunto de ferramentas. Tá? A maioria das abas do Ribbon do AutoCAD apresentam esse tipo de saída para otimizar o espaço. Né? Eles deixam à mostra os principais comandos que podem ser utilizados, mas também reúne alguns complementares ali que ajudam e facilitam o processo de desenho no software. Tá? Entre os principais da aba Draw estão o comando de linha, e aqui eu já fiz um compilado para vocês dos atalhos de teclado para acessar esses comandos. Então, para acessar via teclado o comando linha, você digita a letra L na barra do prompt e assim o comando pode ser acionado. Polilinha, né, ou polyline, comando de teclado PL, os círculos, né? Então, para você acessar o círculo de uma maneira geral, é só digitar a letra C. Os arcos com a letra A. Nessa parte dos retângulos e dos polígonos, você pode usar para retângulo a sigla REC e para polígonos a sigla POL e para as elipses EL. Tá? Então são alguns atalhos que são utilizados. Na aba Modify a gente tem diversas ferramentas, assim como na aba Draw a gente tem essa parte expansível, né, do Ribbon, né, onde a gente tem algumas outras ferramentas aqui escondidas, mas as principais estão aqui disponíveis. Tá? A gente tem comandos de movimento, de move, mover, teclado a letra M, ferramentas de cópia, né, copiar, que no teclado é a letra PL, o Strength, que é o distorcer, para você modificar o desenho, a letra S, o Mirror, para espelhar, MI, rotacionar, RO, e dar escala SC. Tá? Algumas dessas ferramentas podem ser feitas da maneira clássica, como copiar, você pode clicar Ctrl C, Ctrl V. Tá? Funciona também no AutoCAD. Então, alguns outros comandos vocês vão ver que a gente pode acionar conforme a gente já está acostumado em outros tipos de software. Tá? Junto ainda tem a ferramenta apagar, que é a borrachinha, com a letra E, explodir, com a letra X, deslocar, que na verdade ela copia o objeto com uma distância específica, com o atalho O
o trim, que é o cortar, e o extend, que é o estender, né? Atalhos TR e EX. As ferramentas de arredondamento e fillet, então fillet para arredondar, e o chanfro para chanfrar quinas. Então, atalho F e CHA para o chanfro. E as matrizes, tá? Matrizes retangular, que no AutoCAD chama de array. Então, retangular, o path e o polar. São, pelo teclado você aciona com a sigla AR. Tá? Como eu falei na aula passada, o AutoCAD ele permite a gente executar muitos comandos pelo teclado e isso agiliza e muito, tá, a execução das atividades. Como essa aula é inicial, para mostrar os comandos, eu vou mostrando pouco a pouco tanto a seleção através dos ribbons quanto o acesso via teclado, como que é sendo executado isso no software. Tá? E aqui uma referência, tá? Vocês vão procurar na internet, tem mais de uma referência, né? Eu peguei essa no Pinterest, dessa pessoa, tá aqui a fonte, que são os principais comandos do AutoCAD numa forma de tabela periódica, tá? Então você tem o nome do comando, né? Aqui o atalho, que é digitado no teclado, por exemplo, ferramenta de centralizar, Center, você vai lá digitar 100, né, CEN, e dá Enter e você aciona essa ferramenta, né, ferramenta linha, polyline, círculo, estão aqui a maioria, né, o F1 até o F12, o que ele aciona, né. Então foi dividido aqui em regiões e cores, igual a tabela periódica. Então a gente tem ferramentas de desenho, de modificação, texto e assim por diante. Está aqui para vocês disponível, tá? Caso vocês queiram usar. Aqui está compilado de uma maneira bem bacana tudo isso. Então vamos agora para a parte do software. Né? Vou abrir aqui direto o AutoCAD. Eu vou retirar minha câmera, tá? Para ficar mais limpo para vocês a tela, e aí no final eu retorno para a gente conversar um pouco mais. Então, vamos abrir aqui um novo desenho. Para vocês que já estão trabalhando desde a semana passada, vocês podem utilizar o mesmo arquivo da aula passada, tá? Sem problema algum. Isso aí, ou se quiser abrir um novo arquivo, tá? Junto com os exercícios que eu vou disponibilizar para vocês, eu vou utilizar eles para mostrar a utilização das ferramentas, tá? Que aí, caso vocês, na hora de estiver executando essas atividades, tenham algum problema ou alguma dúvida, vocês possam recorrer a esse vídeo para tirar essas dúvidas, tá? É só acionar aqui o Point of Fix, que ele ajuda na hora de fazer os desenhos. Me deixa trabalhar aqui com vocês de maneira mais fácil. Vou reduzir minha tela aqui, vou dividir com o desenho. Tá? Só reduzir um pouquinho mais aqui, para a tela do AutoCAD não ficar muito pequena. Então tá aqui. Vamos começar com esse desenho que está à esquerda. Tá? A gente vai observar que nesse desenho a gente tem alguns detalhes importantes. Tá? Nós temos círculos com diâmetro, círculos com raio. Né? Então, o círculo externo aqui, esse círculo, ele é de raio, e o círculo interno da figura é um círculo de diâmetro, que está aqui marcado. Tá? Esse é um ponto importante nesse desenho. Então, a gente já vai aprender a utilizar dois recursos de desenho. Né? A gente tem círculos de referência com números decimais, né? Isso também vai ser importante nesse desenho. A gente tem distância entre centros dos círculos determinados, estão aqui nas duas dimensões. Tá? E temos círculos em formato de repetição,
aqui no centro, né? Esse conjunto de círculos aqui, né? Eles se repetem a uma dada distância determinada de 36 graus, né, de afastamento entre eles. Tá? E aqui desse lado a gente tem outro círculo com distanciamento de 60 graus. Além disso, a gente tem raio, né, arredondamentos aqui nessas interseções de 2 milímetros por toda a figura. Então, é uma figura que vai oferecer para a gente bastante recurso, né? Utilização de linhas, utilização de círculos, ferramentas de repetição. Então, a gente vai usar o array e ferramentas de arredondamento, que é o fillet. Então, a gente vai mesclar ferramentas de draw e de modify para a execução desse desenho. Então, vamos começar, né? Eu gosto de pegar uma referência nesse desenho e começar, por exemplo, com esse círculo superior, desenhando esses dois círculos concêntricos superiores. Tá? Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, verificar se o meu OSNAP aqui na barra inferior está acionado. Então, vou ver se os elementos estão todos selecionados aqui nessa ferramenta. E se a ferramenta está ligada, se a ferramenta está azul, né? Lembrando que a coloração azul aqui na barra inferior indica que a ferramenta está acionada. Tá? Para quem não tiver com todas as ferramentas, pode fazer a seleção manualmente aqui, direto, ou abrir nas preferências do software e dar um Select All aqui. Ó. Select All, ele vai pegar todas as referências e você dá OK. Então vamos lá. Vou pegar a ferramenta de círculo. O círculo interno é um círculo de diâmetro. Então eu já vou pegar aqui na ferramenta de círculo um círculo centro-diâmetro. Então eu preciso determinar um centro e entrar com o valor do diâmetro desse círculo. Então eu seleciono ela aqui com o botão esquerdo do mouse. Em qualquer lugar aqui na minha folha, eu vou lá e adiciono. Clico uma vez e solto. Ele vai liberar para eu entrar com o valor do diâmetro. Então eu venho aqui e digito 10, que é o valor do diâmetro desse círculo. Ficou bem pequeno, então eu vou dando zoom, né, com o mouse em cima ali, próximo. Lembre-se que o zoom sempre vai onde o mouse está. Então posiciono ali pertinho e dá zoom. Agora eu vou fazer o círculo externo. O círculo externo é um círculo de raio 10. Eu posso continuar com a ferramenta de diâmetro, né, e colocar 20, seria o diâmetro do círculo, ou, né, para a gente experimentar aqui, o círculo de raio. Então vou pegar aqui a primeira opção. E aí como é que eu faço para eles ficarem concêntricos? Basta passar o mouse em cima do círculo, vocês vão ver que acende no AutoCAD, né, a posição lá do centro. Então eu vou levar meu mouse até lá perto. Vocês veem que cria uma circunferência verde, mostrando que a minha posição está sendo acionada. Aparece a palavra Center do lado do mouse. Tá? Então eu clico, libero e entro com o valor. Né? Qual que é o valor? Valor de raio. Digito 10 e dou Enter. Então aqui eu tenho meus círculos. Um círculo de diâmetro 10 e um círculo de raio 10. Então agora eu conheço as distâncias entre o centro. Eu sei que essa distância até a parte inferior é 60. Então eu sei que essa distância vertical é 60 e que a distância horizontal é 90. O que eu poderia fazer? Poderia traçar uma linha aqui a partir do centro, né? Pegar a ferramenta de linha, traçar a partir do centro, ligar o orto aqui para a linha ficar vertical, marcar 60 e depois desenhar os outros círculos aqui na ponta. Mas para agilizar o meu desenho, o que eu vou fazer?
eu vou usar as ferramentas de repetição aqui no Modify. Na aba Modify, a gente tem a ferramenta Array, que é a ferramenta de matriz. Se vocês clicarem aqui na aba lateral, vocês vão ver que a gente tem matriz retangular, matriz path, que ela segue um caminho, e a matriz polar array, que ela normalmente está atrelada a figuras circulares. Tá? Então, para fazer esse desenho, eu tenho uma matriz, né? Uma matriz horizontal e vertical. Então, é uma matriz retangular. Né? Eu tenho um elemento aqui, eu tenho um elemento aqui, eu tenho um elemento à direita e os outros elementos logo abaixo, formando um retângulo, né, entre os centros. Então, a maneira de eu determinar que essas distâncias, né, são construídas a partir de uma matriz retangular. Então, o que eu vou fazer? Aciono o comando, clico aqui, no lado, retangular array. E aí, se vocês vierem aqui para baixo, na barra do prompt, vocês vão ver ele pedindo, ó, selecione os objetos. Vocês podem ver que o mouse ficou, inclusive, quadrado. Então, a gente vai selecionar os objetos que a gente quer repetir. Ele já marcou aqui, ó, total de 2 objetos. E aí eu vou dar Enter. Tá? E aí ele vai acionar o comando de repetição. Automaticamente ele já entra com o valor do próprio software. E a partir dele a gente altera. Tá? Essa aba aqui superior da Ribbon é modificada e abre-se essas configurações. Uma configuração onde eu posso determinar o número de colunas, rows é número de linhas, tá? Between é a distância entre essas linhas, né? No caso aqui, distância entre colunas, distâncias entre linhas, tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui é muito simples, né? Eu tenho uma coluna, 2 colunas. Então, meu valor de coluna é 2. Linhas. Eu também tenho 2. Uma linha de objetos de círculo, 2 linhas de objetos circulares. Então, fiquei já com meus 4 valores, né? 2 colunas, né? Colunas na vertical e na horizontal linhas, tá? Qual que é a distância entre as colunas? Qual que é essa distância vertical entre o centro das colunas? Está aqui, ó, 90. É a cota que pega do centro do círculo até o próximo centro de círculo, 90 milímetros. Então, vou botar aqui, ó, between, tá? 90. Aí é só clicar em outra caixinha aqui que ele automaticamente atualiza, tá? Distância entre as colunas. Então, aqui a distância horizontal, 60 milímetros. É a distância desse centro da linha superior até esse centro na linha inferior, 60 milímetros. Então, vem aqui na aba das colunas, between, que é a distância entre elas, 60 milímetros. Nesse caso, o total vai ficar igual à distância between, porque a gente só tem 2 colunas, então a distância entre elas já é o valor total. Tá? No caso de ter 3 colunas ou linhas, né, esse valor seria multiplicado. Seria o valor do between, da distância entre eles, multiplicada. Tá? Então, você imagina que a gente tivesse uma distância de 10. E tivesse 3 colunas, então são 2 distâncias, seria 20, né? E assim por diante. Então o total é sempre o valor da distribuição. Né? Tem horas que você vai pelo total e tem horas, dependendo da informação que você tem disponível no desenho, você vai pelo between. Tá? Se você clicar na seta, você pode direcionar. Tá vendo que tem as setas aqui?
você pode mudar a direção dessas configurações, tá? Então, são modificações que podem ser feitas e realizadas, tá? Então, não vou ficar mexendo aqui. Espera aí. Deixa eu dar um voltar aqui e refazer o comando com as modificações. Então, 60, 90. Então tá aí, os 4 objetos. Terminou, né? Você pode clicar aqui, ó, Close Array, ou dar Enter. Tá? Ele sai do comando também. Então nós temos os 4 círculos externos, né, que são as arestas aqui dessa figura, que estão posicionadas nos extremos da figura. Tá? Agora a gente vai fazer as linhas de conexão. Né? Você pode ver que as linhas estão direcionadas entre os centros da figura. Tá? Uma coisa antes de fazer qualquer tipo de modificação, vocês estão vendo que cada vez que eu passo o mouse, como foi uma repetição de figura, as figuras elas brilham todas juntas. O que acontece? Elas estão ainda conectadas, elas estão entrelaçadas. Se eu clicar de novo em cima delas 2 vezes, ela volta para a configuração do array. Então eu posso ainda modificar as distâncias e fazer qualquer tipo de ajuste. Tá? Mas posteriormente a gente vai precisar trabalhar essas figuras, a gente vai precisar cortar, fazer outros tipos de comando. Tá? Então sempre que você faz uma repetição e quer liberar essas figuras para serem modificadas, você tem que vir, selecionar as figuras, tá? E explodir, fazer o explode da figura. O que o explode faz? Né? Quando você deixa o mouse aqui em cima, ele já mostra. Ele libera, ele pega uma figura que está inteira e libera as partes dela em segmentos separados. Ela divide uma figura inteira em uma reta, um arco, um círculo e assim por diante. Tá? Ele faz essa modificação na figura. Então a gente pode pegar aqui a ferramenta Explode, selecionar os objetos e dar Enter. Agora, você pode ver que cada elemento acende de forma separada. Por quê? Porque elas foram explodidas, elas foram separadas entre si, então não tem mais vínculo nenhum. Consequentemente, eu não consigo, clicando em cima delas, retornar aos comandos do array. Então eu acabo com essa opção também. Tá? Então agora vamos pegar a linha para fazer as referências. Passo o mouse para acender o centro. Você vê que já aparece uma linha verde. Essa linha verde só aparece porque esses 2 comandos aqui na base estão acionados, né? Tanto o Object Snap Tracking quanto o Object OSNAP, né? Então, se eu desligar eles, vocês podem ver que o comando de linha não encontra nada de referência. Então, é importante que eles estejam acesos para garantir que você está saindo de um centro ao outro. Tá? Como a conexão está só no círculo externo, eu já vou pegar aqui no quadrante e vou conectar os quadrantes. Tá? Você pode continuar desenhando, mas depois você vai ter que apagar essas linhas. Eu prefiro sair, então eu dou ESC e entro de novo no comando. Tá? Um outro macete do AutoCAD é, se eu estava utilizando um comando de linha e eu saí dele, né, dei um ESC, se eu der Enter, ele aciona o último comando que eu estava. Então, se eu der Enter aqui, ó, ele já volta para o comando de linha. Então, eu não preciso ir lá e selecionar. Tá? Outra maneira é digitando L. Você pode ver que na hora que você digita L, ele já chama todos os comandos, né,
que utilizam a letra L como atalho, né, sendo o primeiro o line. Então você pode vir aqui e selecionar também, né, ou dar L e Enter. Então, conectei os objetos, eles estão conectados, tá? Só que no nosso desenho, essa parte inferior do círculo não faz parte da figura, do desenho. Então, o que eu vou fazer? Tá? Tem duas maneiras. Ou você vem e seleciona o trim e depois seleciona os objetos, né, que ele pede aqui, ó, Select Objects. Então, seleciona. Eu já gosto de selecionar todos, porque aí fica mais fácil. Dá Enter. E aí você vê que você consegue cortar os objetos, tá? Então eu consigo aparar as interseções. Então é uma maneira de usar a ferramenta. Então fiz essa parte externa da figura. Agora vamos para a parte interna. O que a gente tem na parte interna? Vamos fazer uma análise aqui rápida. A gente tem um círculo central com raio de 8, está aqui, referente a esse círculo central. Nós temos um círculo de referência externo de raio 22,5, onde a gente tem esses círculos menores de diâmetro 5 posicionados. Então vamos lá. Vou fazer um círculo interno primeiro, né? Fazer primeiro o meu círculo de raio 8 aqui. Vamos lá para ele. Pegar aqui na ferramentas de círculo e selecionar a ferramenta de raio. Então, como que eu vou encontrar o centro da figura? Existem duas possibilidades. Uma é você passar o mouse sobre o midpoint, que é o centro da linha lateral, e depois passar o mouse sobre o centro da linha inferior ou superior e trazendo o mouse. Na hora que os dois centros se cruzarem, eles marcam, né, o que seria o centro da figura. Outra possibilidade é traçar uma linha, né, de centro a centro nos círculos e usar o meio dela como referência da figura. Outra possibilidade, traçar uma linha vertical de centro a centro e achar o midpoint dessa linha. Outra possibilidade, traçar uma linha horizontal, né, lado a lado aqui, e pegar o centro dela. Então, existem inúmeras maneiras de fazer a mesma coisa no AutoCAD. Todas chegam ao mesmo resultado, que é o centro da figura. Tá? Então vamos lá. Eu gosto de fazer com as referências. Então eu vou vir aqui, vou selecionar a ferramenta de centro raio, né, que eu vou desenhar um raio de 8. Vou passar o mouse aqui na linha de centro, passar o mouse aqui, achei a interseção, clico, libera a figura, 8, Enter. Está aqui minha círculo central. Agora eu vou fazer esse círculo de referência, 22,5. Então vamos lá. Círculo de raio 22,5. Então seleciono aqui, raio. Posiciono no centro do círculo que eu já desenhei, que eu sei que está centralizado na figura, 22,5. Lembre-se que divisões decimais no AutoCAD funcionam com ponto e não com vírgula. Vírgula vai fazer posições x e y no software, tá? Então prestem atenção nisso para não errar. Então esse círculo aqui é o círculo de referência. Aqui não está traço ponto, porque na próxima aula a gente vai ver como criar as camadas. Por enquanto, vamos trabalhar somente com linhas sólidas, tá? Então vamos deixar ele aqui de referência. Então eu sei
que os meus círculos menores, eles têm diâmetro de 5. E uma referência boa que eu tenho é alinhado o centro desse círculo com o círculo central lá. Né? Eles estão alinhados. Assim como o círculo superior também está alinhado. Então eu posso ou começar por baixo ou por cima, tanto faz, utilizando o círculo de referência 22,5 como ponto, né, de interseção entre esse alinhamento do centro com o círculo 22,5 para determinar o centro desse círculo menor, que é um círculo de 5 milímetros. Tá? Então vamos começar aqui por baixo. Pegar o círculo de diâmetro. Então vamos lá, center diâmetro. Vou passar o mouse no centro desse círculo e vou trazendo até encontrar o círculo de 22,5. Clico e digito o valor de 5. Enter. Tá ali meu círculo, meu primeiro círculo. E para fazer o restante dos círculos, né? Eu posso ou marcar um ângulo de 36 graus a partir desse ponto. Então, marco um ângulo de 36 aqui de referência e faço a interseção dessa linha de referência para desenhar o próximo círculo. Mas, obviamente, tem uma ferramenta muito mais simples, que é a repetição, que é o Polar Array. É a matriz circular, né? Você repetir um objeto a partir de uma referência circular. Vamos utilizar ela, né? Então eu vou vir aqui no Polar Array e modificar. Ele vai pedir para selecionar um objeto. Eu vou já selecionar esse círculo de 5 que eu já desenhei. Vou dar Enter. Ele vai pedir aqui na barra para especificar o ponto central. Então, o ponto central da multiplicação é aqui. Por quê? Porque eu quero que ele repita, né? É como se eu determinasse um centro do raio de repetição. Então, eu coloco aqui e ele repete automaticamente igual fez no retangular. Abre a caixa aqui no ambiente superior para a gente olhar os quesitos, né, de repetição. Então, quantos itens são repetidos? 6. Quanto que é a distância angular? Aí essa distância é medida em ângulo, né, já que a gente estava trabalhando numa base circular. Então, a gente tem que lembrar dessa referência. Lá no outro, a gente trabalhava com distâncias nominais em milímetros. Aqui a gente trabalha com ângulos. E quantidade de colunas. Então, eu posso fazer camadas dessa repetição, uma camada, 2, 3. Eu vou botar aqui, ó, 3 camadas. Pode ver que cria 3 camadas adjacentes. Então, na verdade, eu vou trabalhar com uma. Quantidade de itens, vou contar aqui, ó, que tem a mesma distância, né? Uma coisa que a gente tem que observar nesse desenho é que essa distância de 36 graus, ela é desse círculo para esse e vai se repetindo, tá? Até onde? Até esse círculo. Por quê? Porque a distância desse último círculo aqui é 60 graus. Está determinada aqui. Tá? Deixa eu apagar essa. Então está determinado aqui 60 graus. Então a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 círculos a uma distância de 36 graus, formando o quê? Um semicírculo, né? Então, distribuídos em 180 graus de comprimento. Então, vamos lá, eu tenho 6 objetos com uma distância de 60 graus entre eles, formando um círculo de 360. Está aqui no ribbon.
tá? Então eu vou modificar isso. Os itens são 6, a distância entre eles 36 graus. Automaticamente eu já formo uma figura de 180. Aí eles estão rotacionados à direita, né, no sentido horário. Não, no sentido anti-horário. Eu quero inverter eles. Eu quero que eles fiquem, né, que essa distribuição seja feita no sentido horário. Você vem aqui no botão, ó, Rotate Items. Não, Direction. Tá? No botão Direction, ele inverte a direção. Então, você clicando aqui no botão Direction, ele vai e modifica para o outro lado. Então, fez a distribuição correta dos objetos. Concluído, dá Close Array. Agora eu preciso fazer o outro círculo, tá? Eu tenho duas maneiras de fazer, como eu falei para vocês. Eu tenho como determinar um ângulo, então eu posso vir aqui e determinar o ângulo de 30 a 60 graus. Então determino aqui, ó, um ângulo de inclinação de 60 graus em relação à vertical. Vou só botar a cota aqui para vocês verem que é um ângulo aqui de 60. Então tá ali, ó, 60 graus. E eu posso usar a interseção desses pontos para criar meu círculo de diâmetro 5. Eu posso apagar essas referências que eu utilizei para fazer o desenho. Tá? Como que eu apaguei? Selecionei e dei Delete. Tá? Outra maneira que eu posso fazer para apagar, seleciona o Erase aqui no Modify. Ele vai pedir para você selecionar os objetos que você quer apagar e aí você dá Enter e ele apaga. Então, duas maneiras de fazer a mesma coisa. Assim como copiar, você pode fazer utilizando o recurso, você também pode copiar fazendo Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Então, essa é uma maneira. Qual que é a outra maneira? É fazer também uma distribuição de array polar. Tá? Para isso, a gente tem que explodir. Lembra quando a gente faz o array? A gente faz uma repetição de elementos num determinado segmento. Então, assim, eles acendem todos juntos. A gente precisa liberar. Como é que faz isso? Explode, aqui embaixo do Erase, o Explode. Seleciona os objetos e dá Enter. Pronto, agora os objetos estão separados. Então, o que eu vou fazer? Só para ajudar vocês a fixarem, eu vou fazer uma repetição polar desse círculo 60 graus à direita para criar esse segundo objeto, esse segundo círculo determinado por esse ângulo. Tá? Então, o que eu vou fazer? Pego aqui a ferramenta polar, seleciono o círculo vertical, dou Enter. Ele vai pedir para eu determinar o centro. O centro é o centro do círculo de referência. E aí ele vai automaticamente colocar lá 6 objetos, 60 graus e tal. O que eu vou fazer? Eu quero copiar. Então são 2 objetos. E a distância entre eles, o between, 60 graus. Você pode ver que ele está vindo para o lado errado. Então eu vou aqui no Direction e direciono para o outro lado. Está aqui. Estou repetindo esse objeto para a direita a 60 graus de distância entre eles. Dou Close e está aqui meus objetos. Tá? Agora faltam só mais 2 coisas. Criar os elementos laterais, que são esses 2 elementos aqui, e realizar os arredondamentos dessas regiões aqui, que são determinados por esse raio de 2 milímetros. Tá? Então vamos lá. Vamos primeiro criar esse objeto lateral. Esse objeto lateral, se a gente for observar, ele é composto por 2 raios, 2 semicírculos com raio 3
que tem uma distância entre os centros de 30 milímetros entre eles e que estão posicionados a partir do centro da figura, né, a uma distância de 35. Eles estão a 10 milímetros do centro desses círculos laterais. Então vamos lá. Duas maneiras de fazer isso. Tá? A maneira mais fácil para não ter erro nesse modelo é determinar a distância ou daqui, que é a referência, né, dessa cota de 10, que é o centro do círculo superior, 10 milímetros para a direita, tá? Ou descontar desse valor que é 45, a distância até o centro da figura, tá? Que será a referência para o centro dos círculos que estão aqui na ponta. Tá? Eu prefiro dessa maneira. Então, se a gente descontar esses 10 dos 45 aqui de baixo, nós vamos ter 35. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma linha saindo do centro do círculo para a esquerda de 35 milímetros. Tá? Então, eu tenho uma linha de 35 milímetros saindo para a esquerda. E está marcando justamente essa distância desse ponto até esse ponto. Tá? Agora eu vou determinar uma segunda distância, que é a distância do centro da figura até o centro do raio, desse raio de 3, né? Desse círculo ou desse semicírculo de raio 3. A distância total entre os centros é 30. Se eu dividir por 2, tenho 15 milímetros. Então o que eu vou fazer? Pegar uma linha e subir essa linha a partir dessa ponta de forma vertical. Então eu vou ligar o orto aqui para garantir que ele está bem vertical, essa linha, né? O modo orto está acionado. 15 milímetros. Então tá lá. Desenhei uma figura, né? Essa linha com 15 milímetros para cima. O que eu vou fazer na ponta dessa linha? Desenhar o meu raio de 3. Então eu vou pegar meu círculo de raio, na ponta da linha, 3 milímetros. Então eu tenho determinado o início da figura. Seria esse círculo de 3, né? Esse semicírculo. Eu tenho duas opções agora. Ou copiar, né? Já que é uma figura simétrica, com eixo de simetria no centro da figura. Eu posso ou replicar através de uma cópia esse círculo para o outro lado, ou eu tenho que desenhar a linha de 15 para baixo para desenhar o círculo. Então, é duas maneiras possíveis de fazer. Eu vou mostrar copiando, que aí vocês já aprendem o comando do Mirror. Qual que é o comando de Mirror aqui no AutoCAD? É esse comando aqui, ó, parece uma velinha de barco. Tem um triângulo, uma linha e um triângulo para o outro lado. Tá? Fica bem no meio aqui da parte do Modify. Então eu clico no Mirror, na ferramenta de Mirror. Ele vai me pedir aqui, ó, selecione o objeto. O que eu quero copiar? Eu quero copiar esse círculo. Vou dar Enter para acabar com a seleção dos objetos. E aí ele vai me pedir para definir um ponto de referência. Tá? O meu ponto de referência é aqui, ó. Né? O meu ponto de referência é nessa linha. Então eu cliquei no ponto. Aí ele pede que eu desenhe uma linha de referência. Tá? Essa linha de referência ela tem que ser perpendicular. Né? Então ela vai ser uma linha horizontal para replicar uma figura na vertical. Tá? Então é uma linha imaginária. Você vai vir aqui e clicar. Ele vai pedir, você quer apagar o objeto? Sim ou não? Normalmente fica no não, tá? Então ele não copia e apaga, ele copia e replica, como se fizesse uma cópia
literal do objeto. Então você pode deixar no não, é só dar Enter. Pronto. Copiei a figura de baixo para cima. Vou apagar essas linhas de construção. Então seleciono elas e deleto, dá delete, elas apagam. E vou unir as laterais, né, de maneira tangencial esses dois círculos. Então vou clicar na ferramenta de linha. Vou vir com o mouse aqui no quadrante do círculo e vou até o quadrante do outro círculo. Mesma coisa aqui. Ligo os dois quadrantes. Agora eu preciso apagar, né, essa parte inferior do círculo para criar a figura completa. Venho aqui na ferramenta Trim, seleciono toda a figura, dou Enter e clico onde eu quero apagar. E dou ESC para sair do comando. Beleza, já tenho a minha figura da esquerda. O que eu vou fazer? Vou desenhar lá do outro lado? Não. Vou usar a simetria da figura, né, esse ponto central, para rebater o desenho para o outro lado. Então vamos lá. De novo na ferramenta Mirror. Seleciono a figura que eu quero replicar, dou Enter, clico no centro da figura, crio uma linha vertical imaginária, né, que seria a linha de simetria, de rebatimento, de espelhamento. Clico. Ele pergunta aqui, você quer apagar o objeto? Não, eu não quero apagar o objeto. Está selecionado, a bolinha está ali. É só ou clicar aqui em não ou dar Enter. Pronto, a figura foi copiada. Tá? Então fiz o meu primeiro desenho. Posso deixar essa linha, posso apagar, posso desenhar as linhas de referência de centro do restante das figuras. Né? A gente não vai trabalhar com essas linhas de referência no momento, porque a gente não está colocando as propriedades de linha. Né? Então vamos deixar só o básico do desenho. E agora o último, né, o grande finale, arredondar esse raio de 2 da figura. Onde que estão esses raios? Nessas interseções entre o círculo e as linhas verticais e horizontais. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer o arredondamento? A gente vai ficar desenhando um arco ali, né, tentando desenhar um arco com raio de 3? Não, a gente tem uma ferramenta aqui no Modify, que é a ferramenta de fillet e a ferramenta de chanfro. Tá? São duas ferramentas que fazem essa propriedade. Então eu vou vir aqui no fillet, aqui na aba Ribbon, né, aqui embaixo na barra do prompt, eu tenho algumas opções. Tá? A opção que eu quero é raio, então eu quero fazer um fillet no formato de raio. Então eu venho aqui, clico em cima do radius. Ele vai me pedir, ó, especifique o raio do fillet. Qual que é o raio do fillet? 2 mm. 2, Enter. Pronto, agora a ferramenta está acionada. O mouse ficou um quadradinho. Né? O que eu vou fazer? Clico na linha, clico na outra linha. Ele automaticamente pega aquela interseção e arredonda. De novo, vou mostrar mais uma vez. Vai aqui no fillet, vai aqui na barra de comando, radius. Pode ser digitando o R maiúsculo e dando Enter? Pode. O valor já está lá, 2, mas se quiser digitar de novo, você digita 2, Enter. E aí libera o mouse para você selecionar as linhas e fazer a interseção. Preciso fazer isso tudo de novo? Não. Lembre-se que cada vez que você dá Enter, o AutoCAD aciona o comando anterior. Então eu vou dar Enter. Automaticamente ele já vai vir aqui, ó, Current Settings, Mod, Trim, Radius 2. Então vem aqui, ó, Enter, Enter, Enter,
Enter, Enter. Pronto. Os arredondamentos foram feitos conforme determinado no desenho. Então tá aí. Ah, poderia ter feito metade da figura e rebatido ela? Poderia. Não precisava ter desenhado ela inteira. Né? Na verdade, você poderia ter desenhado um quarto dela e rebatido duas vezes, né? Rebatido na horizontal e rebatido na vertical. Tá? É uma das possibilidades. Então vamos agora para outro desenho. Vou mostrar para vocês outra possibilidade de repetição. Né? Esses exercícios aqui é para vocês treinarem, tá? Repetição de maneira circular, repetição de objetos na horizontal, com distribuição retangular, desenho de polígono. Vou fazer isso aqui rapidamente para vocês, para ajudar a compreensão de outras ferramentas. Tá? Então, vou pegar esse desenho aqui bem simples. Tá? Ele é todo com raio, né? Tem raios de 5, né? Aqui, arredondamentos de 5, arredondamentos nas pontas de 1 milímetro, tá? Mas qual que é a maneira mais fácil? Desenha ele de forma reta. Então, vou pegar aqui, ligar no modo ortogonal. Vou começar aqui, ó, de baixo, da esquerda para a direita, de baixo para cima, tá? Linha horizontal, vou pegar aqui, comando de linha. Comprimento para a direita, 50 milímetros. Comprimento vertical, 15 milímetros aqui. Para a esquerda, né? Se essa medida toda aqui é 50, né? Nós temos 50, e eu tenho 15 milímetros aqui no centro, então se eu descontar 15 milímetros eu vou ficar com 35. Então, e eu pegar esses 35 e dividir metade para a direita e metade para a esquerda, né? Eu vou ter 17,5. Né? Só para ficar claro. Peguei esse valor, descontei esse, sobrou 35, 17,5 aqui, 17,5 do outro lado. Tá? Então vamos lá. Continuar meu desenho aqui. 17,5. Agora na vertical, mesma coisa, né? Eu tenho 30 milímetros menos 15, então eu tenho 15 de altura, 15 na largura superior, lá para a esquerda. Volto a descer 15 milímetros. Faço o outro lado aqui, que eu já sei que é 17,5, e fecho a figura. Então fiz a base da figura, tá? Tenho essa figura inferior, tá? Que está centralizada. É uma figura que está centralizada no meio dessa face, nessa linha de referência. Então, se eu tenho uma face de 15, eu já sei que essa distância para cima é 7,5. E sei que a distância entre os dois centros, né, desses hexágonos é 35. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar uma linha de referência, saindo do centro da figura e subindo 7,5, 7,5. E vou dividir esses 35 em 2. Então, eu vou fazer para a esquerda aqui 17,5. Pronto. Achei o centro da figura. Então, vou desenhar. Como que eu vou desenhar? Aqui, na aba Draw, embaixo do retângulo, a gente tem a ferramenta polígono. Então, a gente seleciona ela. E ela vai pedir para a gente determinar o número de lados aqui, ó. Olha a barra de comando aqui embaixo. Polígono, entre com o número de sides, de lados.
Quantos lados tem a figura? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vem aqui, digito 6, Enter. Pronto. Especifique o centro do polígono. Está escrito aqui na barra de comando. Vou aqui, vou decidir o centro. Na hora que eu clico, ele pergunta, ele é inscrito em um círculo ou ele é circunscrito por um círculo? Lá no nosso desenho técnico está falando que é inscrito num raio de 3. Então, vou botar aqui. Qual que é o raio? 3. Tá? Então, é isso. Posso repetir o comando para o outro lado ou posso selecionar a figura, vir no Mirror, clicar aqui no centro, criar a linha imaginária de centro e dar Enter. Copiei a figura para o outro lado. Tá? Deleta essa linha horizontal e vou aproveitar essa linha vertical aqui para fazer esse desenho. O desenho tem o quê? 10 milímetros entre o centro dos círculos. Então eu aproveito essa linha e jogo 5 para a esquerda. Qual que é o raio do círculo? 2,5. Então o que eu vou fazer? Círculo de raio. Qual que é o valor? 2,5. Fiz isso. E agora? Vou replicar para o outro lado. Posso desenhar a linha de 5 para cá e desenhar outro círculo, ou posso rebater. Vou no Mirror, pego o círculo, Enter, crio a linha vertical imaginária e dou Enter. Apago agora essas linhas e conecto tangencialmente os dois círculos com as linhas. Seleciono tudo e vou no Trim. O que eu vou fazer no Trim? Vou cortar a figura. Então, corto a figura. E agora o que me resta é fazer os arredondamentos. Quais são os arredondamentos? Arredondamentos de 1 milímetro, que estão aqui, e o arredondamento de 5. Então vamos lá. Opção Fillet, está aqui. Rádios, na barra de comando. Valor, vou fazer primeiro de 5. Digito o numeral 5, dou Enter e seleciono as duas linhas para criar o raio. Dou Enter e faço a mesma coisa do outro lado. Agora eu vou arredondar o restante da figura. Mesma coisa. Fillet, digito aqui embaixo o Radius, né? Clico em cima. O valor é 1, dou Enter e agora eu arredondo o restante da peça. Dando Enter, eu volto a acessar o comando. Aqui estão toda a figura construída. Né? Então, a maneira mais simples, mais fácil de vocês trabalharem. Tá? Aqui a gente tem um exercício de arcos e círculos também. Vocês podem ver que todo o desenho está baseado nesse círculo central. Então ele dá essa distância até esse círculo, dá a distância até esse círculo, dá altura, né? Tudo a partir desse ponto central. Tá? O legal desse exercício é que ele tem arcos também atrelados à figura. Né? Tem um raio de 15, tem um raio de 50. Eu vou fazer só o começo aqui para mostrar para vocês como que utiliza a ferramenta de arco. Então, vou começar desenhando esse círculo central de 3,75 e o círculo
externo de 6,25. Tá? Então, só posicionar aqui para vocês rapidamente. Vamos lá. Então, vou pegar aqui um círculo de raio, 6,25, e no mesmo centro, um círculo de raio 3,75. Então tá aqui. Eu sei que esse segundo ponto, esses dois círculos à direita, estão a 30 para a direita e para baixo 10 milímetros. Então, para baixo 10 milímetros. Eu chego a esse segundo ponto aqui, onde eu tenho um círculo de raio 5 e um círculo de raio 2,5. Então já criei essas duas figuras aqui da parte superior. Essa juntamente com as figuras externas. Tá? Agora eu vou conectar, utilizando um arco, essas duas figuras. Tá? Eu vou fazer esse círculo de baixo aqui também, para mostrar como fazer tangente. Tá? Então, eu tenho o valor de 30 para a esquerda e para baixo 30 também. Então, vou criar uma linha de referência aqui para trabalhar 30 para a esquerda, 30 para baixo. E vou desenhar os dois círculos. Um círculo de raio 12,5, 12,5 e um segundo círculo de raio 8,75. 8,75. Então, vou apagar as linhas de referência. Como que eu faço tangente desse círculo para esse? Clico nesse primeiro círculo em um determinado ponto. Vou só desligar o modo orto aqui. Tá vendo como esse primeiro círculo aqui não está na tangente? Então, o que eu vou fazer? Clicar lá. Eu vou pegar a linha e vou digitar tan, que é o comando de tangência. E vou dar Enter. Tá vendo que ela já vem com uma referência de tangente na minha mão, ali no mouse? Então, clico lá e digito tan, dou Enter e clico aqui. Ele tangenciou a linha nos dois pontos. Tangenciou lá e tangenciou aqui. Tá? Para fazer esse arco, tá? Esse arco aqui de raio 15. Ele começa aqui e termina aqui, tangenciando os dois círculos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar uma opção de arco na qual eu conheço o ponto inicial, o ponto final e o raio. Tá? Então, vamos lá. Eu sei qual que é o start, qual que é o end e qual que é o raio. Então, a opção ideal seria esse aqui, ó, Start, End, Radius. Tá? Essa opção. Porque eu conheço o começo, conheço o fim e conheço o valor do raio. Né? Então vamos lá. Eu quero tangenciar aqui também. Então eu vou dar tan, Enter, clicar no círculo. Tan, Enter, clicar no segundo círculo. Tá vendo como não está ficando da maneira que a gente espera? É muito difícil controlar as ferramentas de arco. Ó. É muito fácil perder esse referencial. Então,
para construir essa figura, o ideal mesmo seria utilizar essa opção aqui, ó, círculo a partir de duas tangentes e um valor de raio. Então eu venho aqui, seleciono o círculo, clico nesse círculo, clico nesse e digito o valor do raio, 15. Pronto. Ele cria um círculo tangencial relacionado a esses dois raios, muito mais preciso do que você tentar pela construção de arcos, tá? E aí a gente vai lá. O que a gente pode fazer agora? Cortar essa figura. Seleciona tudo, trim, corta a parte externa. Tá? Por que ele não deixa eu cortar a parte interna? Porque está me faltando uma referência aqui. Eu não selecionei essa linha. Então ele não permite que eu corte. Tá? Então esse é uma das possibilidades, tá, gente? Para vocês desenharem a figura. Isso aqui é para vocês ir treinando, tentando usar essas ferramentas que estão aqui. Ferramentas de círculo, ferramentas de tangente. A polyline também é possível, tá? As ferramentas de elipse, deixa eu ver se tem alguma no exercício aqui para vocês. Aqui essa figura vocês vão construir ela referenciando o centro. Esse ângulo de 30 aqui, ó, ele faz referência lá no centro da figura. Você desenhar aqui, ó, você vai ver. Então basta você criar a partir desse centro aqui uma linha 15 graus à direita, outra linha 15 graus à esquerda, para cortar essa figura. Nada mais é do que dois círculos, um círculo com raio de 10 e um círculo com raio de 9, e depois arredondamentos de 0,5. Tá? Aqui nessa figura as linhas são paralelas, então é um círculo aqui, um círculo na parte externa, e as linhas aqui são verticais. Tá? Então, essas linhas aqui, elas não estão direcionadas ao centro. Elas são linhas na posição vertical. Tá? Qual que é o melhor caminho? Faz uma. Está vendo aqui que você tem uma horizontal? Nesse caso, você pode fazer ou a vertical ou a horizontal. Tá? Não faz muita diferença. Mas você faz a figura, repete ela x vezes, explode e depois corta. Tá? Aqui tem uma ferramenta, um desenho com chanfro. Eu só vou mostrar agora como que faz a utilização do chanfro. Tá? Você tem chanfro aqui, você tem esse chanfro aqui, designado por essa informação aqui do desenho técnico. Chanfro de 2 milímetros por 45 graus, 3 vezes. Então é esse chanfro e esse chanfro, todos iguais, tá? Aqui vocês vão usar padrões de repetição retangular para fazer essa parte, para fazer esses círculos também, padrões retangulares, aqui padrões circulares. Então é um exercício para vocês treinando os comandos aqui. Aqui dá para fazer por espelhamento, você tem repetição circular, mas você tem uma figura extremamente simétrica aqui, na qual vocês podem rebater, vocês podem desenhar metade e rebater o restante. Aqui também outra figura com um eixo de simetria central, arredondamentos de chanfro, arredondamentos aqui com fillet, tá vendo? Mesma coisa aqui, todas com eixo de simetria. Essa aqui tem eixo de simetria horizontal e vertical. Então você pode desenhar 1/4 da figura e rebater ela
no sentido, né, nos dois sentidos aqui. Aqui também eixo de simetria vertical. Fica a critério de vocês, gente. Não tem maneira, a maneira mais fácil, tá? Existe a maneira que vocês vão se identificando com o software. Tem gente que vai preferir fazer o desenho completo, vai ter gente que vai preferir fazer meio desenho e rebater, vai ter gente que vai preferir fazer um quarto de desenho para rebater e assim por diante. Aqui mais exercício para vocês usar raio, tá? Aplicar raio. Então vocês já viram que a lógica é desenho o produto quadrado e depois aplica os raios. Ó, raio para ser aplicado, raio, arredondamento, tudo fillet, tá? Aqui já não, aqui já chanfro. Chanfro de 10 por 10. Então chanfro, chanfro, chanfro. Todas ferramentas de chanfro para vocês utilizar, tá? Então para fechar eu vou mostrar para vocês essas ferramentas de chanfro. Como que a gente utiliza? Assim como as ferramentas de raio, as ferramentas de chanfro, né, trabalham a partir de uma quina viva. Então aqui onde você tem o fillet, abaixo você tem a ferramenta de chanfro. Tá? Como que funciona? Da mesma maneira, você tem chanfro com distância, chanfro com ângulo, tá? Depende do que você quer. Então vamos com distância. Então eu sei que o meu chanfro aqui, ele é 10 por 10. Então são duas distâncias. Eu vou digitar o primeiro valor, 10. O segundo valor, 10 também. E agora eu vou selecionar. Ele vai fazer um chanfro. Um chanfro 10 por 10 equivale a um chanfro 10 por 45 graus, tá, gente? É a mesma coisa, tá? Então vamos lá, outra opção aqui, chanfro, ângulo. Então, primeiro comprimento. Qual que é o comprimento? 10. Qual que é o ângulo de inclinação? 45. Enter. Criou o mesmo objeto. Vou tentar outro tipo. Chanfro. Ângulo. Então, 10 de comprimento, 60 graus de inclinação. Tá vendo? A primeira aresta que você seleciona é a que determina o comprimento, tá? Então vamos lá de novo, ângulo de 10, selecionar e 60 graus. Tá vendo? O 10 é sempre medido pela primeira aresta que você seleciona, e aí o ângulo fica na outra. Então sempre observar isso na hora de selecionar, tá? Então, deixa eu ver se tem mais algum comando aqui. Esse comando, gente, de offset, eu vou mostrar na aula que vem na criação das folhas, tá? Mas o que o offset faz? Ele copia com uma distância. Então, por exemplo, aqui, ó, offset. Digita um valor, 5 milímetros, Enter. Aí eu seleciono o objeto e copio ele. Só selecionar, botar a direção que eu quero e clicar. Seleciono e clico. Tá? A outra ferramenta que a gente tem é o Extend, aqui no Trim. Tá? O que ele faz? Ele estende uma linha até uma referência. Por exemplo, eu quero estender essa linha até lá. Seleciono aqui, dou Enter. Aí dou aqui, por exemplo, Project, que é projetar a linha. Peraí que deu errado. A gente tem que passar uma vergonha, né? Select Objects. Deixa eu ver.
Agora foi. Eu tinha que ter selecionado as duas linhas igual no trim. Aí ele vai lá e projeta a linha. Eu tenho que encontrar a referência. Tá? Isso é bom para complementar a figura, né? Você não tem que ficar modificando aqui, ficar clicando na ponta e arrastando. Isso aqui pode gerar alguns tipos de erro, tá? Então é uma coisa para ser evitada. Só tentar. Vamos ver se ele conecta essas duas aqui. Extend. Seleciona as duas. Enter. Não, ele não. Ele tem que ter uma referência à frente, tá vendo? Senão ele não conecta as duas, tá? Nas próximas aulas a gente vai aprofundar isso. Vamos trabalhar primeiro essa questão dos desenhos, dos polígonos, bem trabalhado, tá? O Move a gente já viu na aula passada, é bem tranquilo. Você pode selecionar o objeto antes ou depois. Então, seleciona o objeto, Enter. Clica na referência e arrasta. Tá? O Rotate é a mesma coisa. Você pode selecionar o objeto, Rotate. Clica num ponto de referência, que vai ser o eixo de rotação, o ponto de rotação. E aí você determina o ângulo. Tá? Que a rotação é 45 graus. Lembrando que ele segue a sequência lógica do AutoCAD dos ângulos, né? Lembre-se lá, 0 graus à direita, 90 graus para cima, 180 para a esquerda, 270 para baixo. Tá? Não esqueçam dessas referências do software. Tá? E obviamente que os comandos seguem essas referências. O copy é aquela velha história do Ctrl+C, Ctrl+V. Você seleciona lá a ferramenta copy, seleciona o que você quer copiar, dá Enter, determina um ponto base e ele copia. Aí você pode copiar quantos objetos você quer. Tá? Outra maneira de fazer isso é o velho e bom Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Aí a referência fica um pouco mais solta. Mas você consegue também criar relações aqui. Ctrl+V. Você vai copiando os objetos. Funciona da mesma maneira. Tá? Então, usem as ferramentas, façam o exercício. Eu vou estar à disposição de vocês para tirar as dúvidas assim que for necessário, tá, pessoal? Então é isso. Bom estudos a todos e até a próxima semana, tá bom? Então até mais.